Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Blog do Paulinho no YouTube. Hoje vamos falar sobre candidatos que se aproveitam de clubes de futebol para disputar eleições. Vários são os exemplos de espertalhões que se aproveitam de clubes, se aproveitam do prestígio, do amor do torcedor à agremiação para conquistarem objetivos pessoais. O eleitor brasileiro precisa entender já há algum tempo que votar nesse tipo de gente não quer dizer votar no clube que você torce. Muito pelo contrário, essa gente está se aproveitando para que possam obter vantagens e gerar vantagens aos seus mais próximos. A grande maioria desses políticos, em regra, é associado à malandragem. Eurico Miranda, mais recentemente o André Sanches, o Roberto Dinamite, que depois que se tornou presidente do Vasco da Gama, constatamos não se tratar de pessoa séria. Tivemos também a Patrícia Amorim no Flamengo, que se dividia em maus feitos tanto no Rio de Janeiro, na função pública que tinha, concomitantemente às suas funções no Clube Rubro-Negro. Neste ano, porém, a armadilha é mais ardilosa, hein? Temos dois candidatos nos dois maiores clubes do Brasil, pelo menos os que possuem mais torcida, né? Mais relevância na mídia, Corinthians e Flamengo, que sabem se vender muito bem como se fossem pessoas sérias. No Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, presidente, é candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro no partido de Marina Silva. Aliás, quase foi candidato a vice dela. Desistiu na última hora para que pudesse assegurar um cargo público, já que a vice-presidência de Marina é pouco provável que possa vir a acontecer. Bandeira de Mello, que foi ex-diretor do BNDES, justamente no período mal afamado do governo do PT, e que depois veio a se tornar presidente do Flamengo, com grande aceitação da mídia, que tem por hábito enaltecer diversas atitudes da sua gestão, nem todas elogiáveis, como por exemplo a colocação como dirigente rubro-negro de um sujeito que foi preso recentemente pela Operação Lava Jato, pagador de propina ligado ao milionário, sabe-se agora, de Araque, o Ike Batista, assim como a afamada grande administração financeira do clube, que hoje, sabe-se, é calcada em impostos que foram parcelados, mas ainda não pagos. Apesar disso, contrariando todo o discurso de comportamento reto, aliás, que já vinha sendo questionado por conta da aceitação dele, um cargo na CBF, de chefe de delegação da seleção brasileira, logo após ter feito duras críticas a Marco Polo Del Negro, então presidente da entidade, sabedor que era do que Marco Polo aprontava nos bastidores do futebol. Ainda assim, o Bandeira de Mello não viu constrangimento em expor a marca do Flamengo, principalmente porque ele é muito menor que o Flamengo, evidentemente, nesse tipo de associação com a casa bandida do futebol. Bandeira de Mello, então, deu voz àquela famosa frase do rock nacional: suas ideias não correspondem aos fatos, e decidiu então lançar-se na política, fazendo uso evidente da marca do Flamengo em todo esse processo eleitoral, porque Bandeira de Mello, se for eleito, e tudo indica será, evidentemente, por conta de torcedores do Flamengo que acreditam estar votando no clube quando em verdade estão votando no político. E para piorar, soubemos, até publicamos nesse final de semana, que o presidente do Flamengo tem se utilizado das instalações flamenguistas, suas salas de diretores, para fazer campanha, inclusive com utilização de material bancado pelo clube. Do outro lado,
temos o candidato Romeu Tuma Júnior, que descia a lenha no André Sanches, presidente do Corinthians atual, quando este lançou-se candidato a deputado pelo PT. O Tuma, com aquela moralidade que todos sabem é mais rasa do que um pires, diante de tantas evidências que cercam a sua atuação política nacional, inclusive na questão do livro, né, o assassinato de reputações, que tentou, de alguma maneira, desviar o foco para as acusações que o tiraram do governo Lula, sim, porque Tuma fez parte do governo Lula, aquele que ele diz agora que é ladrão, que no livro apontava como ladrão, até é de fato corrupto, o ex-presidente Lula, mas Tuma Júnior mostra que tinha conhecimento do fato, pelo menos é o que ele escreve no livro, quando aceitou o chamado do ex-presidente Lula para figurar no governo e, naquele período, não se opôs a esta associação. Tuma Júnior então descia o pau no Andrés. Olha lá, tá utilizando o Corinthians para ser eleito, isso é uma vergonha. Falava em reuniões do conselho. Depois ele acabou se lançando candidato, Tuma, nas últimas eleições, sabedor de que não tinha a menor possibilidade de vencer diante da enorme rejeição que ele possui no Parque São Jorge, tanto é que as urnas comprovaram, ele ficou em quinto lugar entre 5 candidatos, ou seja, a última colocação. O objetivo do Tuma nessa campanha, evidentemente, não era ser presidente, né? Era viabilizar, utilizando-se do nome do Corinthians, da marca Corinthians, porque ele ficou dando entrevista diariamente, ficou na mídia e já havia esquecido o seu nome depois de algum tempo do lançamento do livro Assassinato de Reputações, aliás, pelo qual ele está sendo processado por calúnia e o julgamento está para acontecer. O Tuma Júnior ficou na mídia durante esse período eleitoral do Corinthians, justamente para que pudesse, claro, ligar o seu nome ao nome do clube. O blog do Paulinho alertou que este era o objetivo de Tuma, que desmentiu categoricamente, inclusive utilizando-se de ilações sem sentido, fruto da sua imaginação, que aliás foi tratado inclusive como mitômano no blog de Juca Kfouri. Tuma desmentiu, mas os fatos comprovaram que o blog do Paulinho tinha razão quando disse, ainda em outubro de 2017, que Tuma Júnior era candidato a presidente do Corinthians apenas para viabilizar sua campanha eleitoral para deputado federal. E isso aconteceu. Hoje ele é candidato pelo PRB, partido comandado por Edir Macedo, extraoficialmente, mas todo mundo sabe, e tem Celso Russomano como um dos participantes. Tuma Júnior, que em absoluto contrassenso ao que ele pregava anteriormente, inclusive em ataques ao adversário político dele no clube, que já nem é tão adversário assim. Há relatos no Parque São Jorge de que ele tem procurado o Andrés para, digamos, realizar alguns acordo que ele teve com o André Sanches em 2007, porque ele diz que sempre foi oposição ao André Sanches no Corinthians, o que não é verdade. Em 2007, ele e o pai dele, o senador Romeu Tuma, de passado sombrio, inclusive na época da ditadura, pediram voto para o André Sanches abertamente na primeira eleição, ao qual o Andrés foi eleito. E depois, acho que não se acertaram nas promessas e o Tuma bandeou de lado e acabou se tornando oposição. Pois é, o Tuma, além de estar utilizando o Corinthians para se eleger deputado, trouxe consigo, digamos, associados do clube que se movimentavam e se movimentam ainda bem na política alvinegra, mas que estão desempregados, estão precisando de dinheiro, todo mundo sabe quem são, e eles, até por conta dessa necessidade, vislumbrando a possibilidade de colocação num futuro gabinete parlamentar do Tuma Júnior, estão lá se prestando a esse papelão, né, lamentável de apoiar uma pessoa em que eles próprios certamente não acreditam.
o eleitor brasileiro já está mais do que na hora de não cair mais nesse tipo de truque. Se faz necessário repudiar veementemente esse tipo de manobra antiética, imoral e que visa enganar os eleitores. Alguns, por inocência, associam ainda o nome dessas pessoas ao de seus clubes, gerando grande prejuízo à população brasileira.